Yeah. Boom, boom, boom. Oh, happy day. Oh, happy day when Jesus walked. Ora, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Gente Vale a Pena. Hoje, segunda-feira, novo episódio. E este episódio vai ser muito bom. Olá, Sofia. Sofia, como é que tu estás, mulher? Estou bem, e tu? Opa, olha, constatei agora que estava com saudades de te ver e de falar contigo. Pronto. Eu também, já há o tempo que não conversávamos um Yeah. bocadinho. Desde a última vez que nós estivemos juntos foi o quê? Foi no meu Marés Vivas do ano passado. Ora, acho que sim. Se a Yeah. minha memória não me falha, que Yeah. falha muitas vezes, eu acho que sim que foi. Pois. Já não me recordo que foi do concerto. Caraças. O que é que nós fomos ver mesmo? Nós fomos ver todos os dias. Fomos ver quê? O primeiro dia era da Weasel. Pois. Depois, foi os Black Eyed Peas. Uhum. E o que é que foi mais? Script. Exatamente. E Fogo. E o que tu adoras? E Xavier Rude. Xavier Rude, exatamente. A E tua a Irma cena. também. A Irma, que também foi espetacular. Foi. Foi Que fixe. incrível. Bem, então, olha, vou dar aqui um mote, até porque quero respeitar a tua hora, quero respeitar o teu horário. Vou Obrigada. dar aqui um mote para nós abrirmos este episódio. E então, gente, vale a pena. Basicamente isto é o quê? Isto é um podcast onde eu convido pessoas com as quais vou cruzando ao longo da vida e que por algo intuo que vale a pena. E então convido para uma conversa que eu gosto de pensar, Sofia, que está a acontecer à beira-mar, numa esplanada, a bebermos aquilo que nos apetecer. Certo. Sim. E agora, assim, de repente, lembrei-me de uma vez que nós almoçámos juntos ali, lá para cima de Matosinhos, numa praia qualquer. Sim, foi Yeah. na Godela, se não estou em erro. E a memória, lá está, então estamos a testar a tua memória e está a funcionar que nem E espetáculo. a esta hora. Então, olha, como é que isto começa, Sofia? Comigo, na minha perspectiva, a dizer e a partilhar quem é que é o convidado. Portanto, vou partilhar a minha perspectiva sobre a Sofia Barros. Ok. O que é muito... nós conhecemos algures em 2000 e troca o passe numa formação de body balance. Espera aí, está direitinho. Estás direitinha. Foi. Estás. Não estava a passar um bocadinho, estava aqui muito próximo. Mas agora... E até, olha, foi uma formação muito característica. Foi em Braga. E foi em Braga. E eu lembro-me dessa formação porque ficou-me para sempre na memória, porque era um ginásio que não tinha ar-condicionado e tinha aquela cena, tinha um sistema qualquer de refrigeração, que aquilo, Jesus Senhor, nós íamos morrendo assados lá dentro. Tipo, era como ficava bué-da úmido e tipo a pele ficava toda a colar. Eu lembro-me disso, que depois nós até, eu já não sei quem é, acho que passou mal ou o que é que foi. Tipo, aquilo estava mesmo hardcore. Estava. Mas eu confesso que estava tão entusiasmada com a formação que isso não me fez grande diferença, na verdade. Eu estava focado nisso porque estava preocupado com o vosso bem-estar, ou seja, vocês estarem, eu e a Patrícia só estávamos a discutir do género, como é que nós podemos melhorar aqui a cena para o pessoal, que está mesmo agreste. Mas excetuando isso, foi uma formação com muito pessoal de qualidade. Tipo, lembro-me que estava lá pessoal, tipo, muito, muito, muito bom mesmo. E tu, inclusive. Mas mais do que isso, uma coisa que me fez, ou melhor, que tu me chamaste a atenção, foi exatamente tu como tu és, estás a ver? Ou seja, a tua forma de estar, tu és alguém super paz, estás a ver? Só alguém super pacífico, super tranquila, super, tens uma energia mesmo calma, mesmo. Tipo, boa, estás a ver? Tipo, é mesmo isto. Tens mesmo uma boa energia. És alguém que é muito fácil de partilhar tempo, de partilhar vida. Ahm, eu vou meter aqui uma palavra que não quero que seja mal interpretada, mas és um doce, estás a ver? Tipo, pessoa, estás a ver? É mesmo isso. Já chega, sabes? Eu não sei lidar muito bem com elogios. Não faz mal, habitua-te.
para mulher. não aceitar. Muito Habituado. obrigada. Um, epá, e para além disso, tens uma garra do caraças, porque depois tu és aquela pessoa que é muito interessante, que tens este lado e depois também tens o outro lado de pá, quando tu treinas com uma garra do caraças. Quando tu, por exemplo, no teu negócio, no teu projeto, tu tens uma garra, sabes estar, sabes orientar, tipo, és focada, és direcionada. Lembro-me que nós tínhamos, quando começámos a conversar um bocadinho mais, conversávamos muito sobre desenvolvimento pessoal, foi na altura que tiraste a tua certificação, e partilhámos sobre isso. Epá, e então eu vejo-te como alguém que tem bom de dois lados, estás a ver? E isso é muito, muito, muito fixe. E por isso é que eu estava a convidar para aqui, porque, para além, porque gosto muito de ti, e tu sabes disso, e depois disso, pá, gostava muito, queria muito partilhar isto contigo. Dito isto, vou-te passar a bola, Sofia. Passa. E, Já passei a bola muitas vezes, que eu joguei yeah. futsal há muitos anos. Fizeste futsal? Joguei futsal muitos Ok, anos. ok, ok. Então, Portanto, olha, também passando-te a sei bola, vou-te receber a bola. perguntar, Sofia, quem és tu, mulher? Quem és tu? Olha, antes de mais, antes de falar de quem sou eu, quero agradecer-te muito o convite e arriscaste o teu pescoço, porque eu sou uma pessoa nada de exposição e muito desconfortável com este tipo de interações em direto. E tu estás assim, pois, mas o teu trabalho é com o público e tu trabalhas com imensas pessoas diferentes e dás aulas de grupo. É diferente porque eu estou no meu meio, naquilo que eu gosto de fazer, naquilo que eu me sinto, eu sinto que ali tudo é casa, não é? E aqui não. Uhum. E então, exposição e tudo que seja acerca só de mim, tal como tu estavas a falar só de mim, eu sinto, lido muito mal com ser o centro das atenções. Mas Estás a brilhar, nós vai pela. crescemos, nós crescemos com. Temos que saber lidar com isso e temos que crescer com o nosso desconforto, não é? E eu decidi abraçar, já me tinhas convidado uma vez, na verdade, eu lembro-me disso. Uhum. Portanto, eu senti que neste momento era importante, tanto para mim como para ti, e fazia-me sentido. Portanto, quem é que sou eu? Olha, eu sou, eu sou um ser humano, não é? Que tenta ser um pouquinho melhor todos os dias e que na verdade, hum, eu aprendo todos os dias sobre mim com os outros, e sobre mim com os meus erros. Ou seja, hum, eu defino-me como uma pessoa apaixonada por qualquer coisa que eu vá fazer. Portanto, qualquer coisa que eu esteja a fazer, para mim tem que ter entrega, tem que ter paixão, seja a nível profissional, seja a nível pessoal. Hum, tenho mesmo que sentir que é por ali o caminho. Sou uma pessoa que valoriza muito as pessoas, os amigos, a família. Felizmente cruzo-me com pessoas também com excelente energia e nós somos os dois muito ligados à espiritualidade. E eu acredito muito que nós atraímos para a nossa vida aquilo que nós vibramos. Portanto, tu também és uma pessoa, logo desde o início, que me cativou bastante, e como formador transmitiste-me uma forma de estar tão positiva, tão feliz, e Uhum. essa é a palavra, tão leve, que realmente tornou aquela formação mais especial. E já tinha feito algumas formações, não imensas, porque trabalhava apenas há 5 anos, mas já tinha feito algumas formações e claro que nós vamos nos identificando com várias pessoas, ou não, e tu foste uma das pessoas que realmente marcou. E por isso eu acho que sou isso, eu acho que sou apaixonada pela vida e quando não me sinto assim, a frustração vem um bocadinho, Ok. não é? E todos os porquês e todas as razões à volta disso são importantes ser exploradas e, portanto, é um bocadinho isso, acho eu. Não sei definir muito bem, mas acho que é isso.
Por causa disso, disseste aí uma coisa pá, até te vou questionar sobre isso, que é exatamente isso com que tu concluíste agora, que é, és apaixonada pela vida e quando te falta isso, vem essa parte da, né? Como é, como é que, vou-te perguntar isto, é, como é que tu te sentes, antes de começarmos a entrar aqui nas cenas e pá, como é que tu te sentes, tipo, imagina, quando a chama da paixão pela vida abranda um bocadinho e o que é que tu fazes para reacender e reatar a chama? Olha, primeiro é perceber de onde é que vem essa falta de energia ou motivação, perceber o que é que está a acontecer. E felizmente eu acho que sou uma pessoa muito consciente do que se passa à minha volta e do que está acontecendo na minha vida depois de muita terapia e de continuar a fazer terapia. Então tento atuar no motivo, no que é que está a levar a me sentir assim. Ou falta de horas de sono, ou falta de equilíbrio na vida entre trabalho e vida pessoal, ou falta de hobbies, ou falta até só de tempo para doce e farniente, não fazer nada mesmo, que às vezes não nos permitimos. E como mulher, tu disseste uma coisa há pouco interessante, que é assim, eu tenho os dois lados, um lado tranquilo, considero-me uma pessoa muito tranquila, não gosto muito de confusões, nem de... mas adoro divertir-me. Na verdade, não gosto de ser o centro de atenções, não sou uma pessoa excêntrica e, portanto, onde eu estou, não sou aquela pessoa que fala alto, etc. Nada contra, mas na verdade depois tenho o outro lado que realmente me faz correr atrás dos meus objetivos. E isto para dizer que algumas vezes isso entra em conflito, que é eu gosto de ter alguma tranquilidade na minha vida e de não sentir stress, mas na verdade eu optei por um caminho que é ter o meu próprio negócio e trabalhar por minha conta que não há outra possibilidade de não ter stress, de não ter sempre coisas para fazer e de não conseguir às vezes regressar um bocadinho à minha energia feminina. Tenho que estar sempre na minha energia masculina de fazer, acontecer, tomar decisões, umas boas, outras menos boas. E por isso, às vezes, a balança desequilibra de calma, precisas de parar para sentir e a vida não é só trabalho, não é? Yeah. Com o medo de desiludir, porque quando temos o nosso negócio, temos outras pessoas a trabalhar connosco e temos outras responsabilidades e por isso o peso é maior, não é? Yeah. Olha, o que é que fez com que a menina Sofia se interessasse por desporto? Olha, boa pergunta. Eu desde que me lembro que sou uma miúda muito inquieta de querer fazer muitas coisas. E na altura que comecei a fazer desporto, o meu primeiro desporto a sério foi futsal. Eu comecei a fazer. E eu sentia-me muito bem sempre que saía dos treinos. Yeah. E sentia que aquilo tinha um efeito em mim tranquilizante. Tinha um efeito em mim enraizador, sabes? Claro, na altura eu não tinha estas palavras nem esta noção, mas sentia que me fazia regressar à minha base e me fazia libertar energias não tão boas. E portanto eu comecei a ganhar muito gosto pelo desporto. E depois fiz ginástica acrobática também durante algum tempo, nada muito, muito sério. Os meus pais não tinham assim, uma vida que lhes permitisse andar comigo para trás e para a frente, e portanto eu só comecei a praticar desporto muito tarde, quando podia ir a pé para a escola e essas coisas assim. E depois dei por mim a pensar que gostava muito de ajudar as pessoas a ter um estilo de vida mais saudável e gostava que elas sentissem exatamente aquilo que eu sentia quando treinava. E queria ajudar muitas pessoas. Eu não sabia de que forma, mas queria transmitir-lhes estes valores de que o que podiam fazer por elas era tão simples,
e que lhes podia trazer tantos ganhos a nível de saúde, porque eu sentia isso, eu sentia esse efeito em mim. Não de forma profunda, mas porque eu não tinha este Uhum. conhecimento, mas eu sentia que realmente me transformava de alguma forma. E foi isso que me fez enveredar pelo desporto, mas quando eu entrei no curso, na licenciatura, não sabia, desculpa, isto é as patinhas da minha cadela, acha que eu estou a falar, não estou a falar com ela, tem ciúmes. Um, Então, eu até imagino lá agora, pá, tipo, imagina a Fit, a minha cadela, quando eu estava assim a conversar, ela agora não está aqui comigo, mas quando eu estava assim a conversar, ela começava tipo a saltitos com as patas da frente, estás a ver? Agora tu imagina a tua cadela tipo a chamar-te a atenção, assim, tic, 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 tic. está aqui no colinho. Tadinha. Tão bom. Então, quando eu entrei, eu não fazia ideia, eu não sabia o que é que eu queria fazer exatamente. Eu sabia que queria levar esta mensagem, mas eu não sabia como. E pronto, felizmente foi uma escolha com a qual me identifiquei, Uhum. porque quando entrei no curso poderia às vezes, olha, eu até gosto de praticar, mas não é bem a minha cena ensinar, não é bem a minha cena intervir É. no desporto desta maneira, sendo treinadora, Hum. percebes? Portanto, alinhou-se, mas eu não sabia que podia dar certo. Que giro. Epá, e depois tu começas ali a treinar, tu começaste o quê? No what? Eu comecei no Homes Place Ok. em 2013. Na verdade, eu tive a minha primeira experiência no Brasil, a ganhar 1 euro a hora, que foi maravilhoso. Ah, Agora. Pô, fala-me lá sim, disso. Foste quê? Tipo, está, Erasmus? Erasmus não eu era fui, só que para lá. sim, eu fui de Erasmus e esta história para mim é mesmo engraçada e levo-a comigo como forma de motivação. Não sei se já algum dia te contei esta história. Mas eu fui para o Brasil de Erasmus, fui lá estudar 6 meses e na altura eu trabalhava e estudava e sempre tive o objetivo de fazer Erasmus quando entrasse na faculdade. Era uma coisa que eu queria muito, então o Brasil foi a minha escolha, primeiro por causa da língua e segundo por causa do clima, É. de toda a envolvência, do calor daquele país, que é incrível. O calor, não só o calor Sim, de sim, sim. clima, Não é mas o só, não calor é das só pessoas, meteorologia, mas sabes? também o calor humano. Sim. É. E então abracei esse desafio, mas eu tinha dinheiro para comprar a viagem e tinha dinheiro para ficar 2 meses. Não tinha dinheiro para ficar mais e eram 6 meses. Mas eu pensei, vou arriscar. Também o máximo que me acontece é eu perder o ano, ter que voltar e repetir tudo outra vez. Está tudo bem, estou decidida a assumir esse risco. Então ia com a intenção de trabalhar lá, de arranjar trabalho e de me sustentar lá. Uh, Pronto, as pessoas achavam que eu era um bocado maluca, mas eu sempre tentei avaliar o risco-benefício desta forma, que é, ok, estou disposta a correr este risco, estou, então, bora. E fui. E na procura de emprego ativa, entretanto, a diretora da faculdade chamou-nos para uma reunião e fui com mais 2 pessoas. Chamou-nos para uma reunião e disse que tinha havido um mal-entendido e que não estavam a contar connosco na faculdade ou com a nossa chegada. Estavam a contar connosco, não estavam a contar com o dia da nossa chegada, não sabia Hum. quando é que nós íamos e que normalmente providenciavam casa e davam alguma ajuda. E naquele ano foi um ano que reabriu o Erasmus para aquela faculdade, tinha estado fechado durante algum tempo. E nisto ela diz: Pronto, olha, eu vou ver o que é que posso fazer por vocês, mas não garanto nada. E nós ficamos um bocado confusas porque nem sequer estávamos a contar com Ok. qualquer tipo de É. ajuda, principalmente da faculdade para a qual tu vais, não é? Normalmente a ajuda vem do teu país, da tua faculdade, que para aquele país não havia. Pronto, e nisto ela arranjou-nos uma bolsa mensal de 400 reais por mês, na altura, que era mais que o ordenado mínimo lá, Ok. e a partir do mês que eu ficava sem dinheiro, e aquele dinheiro dava para eu pagar tudo, para pagar a renda, para pagar a alimentação, para viajar, para E comprar mesmo as assim, depois entradas. ainda foste trabalhar. Só que nesta procura, a única Encontraste. coisa que eu consegui foi realmente no ginásio, porque nos outros sítios não contratavam temporariamente. E encontrei este trabalho. Claramente que não ia dar, se fosse só este trabalho, não ia dar para me sustentar. Mas eu fiquei na mesma. E portanto, a minha primeira experiência foi lá, numa sala de musculação, no Brasil. Foi muito interessante.
Essa Pô, que tecnologia. fixe. Que Yeah. fixe. E o universo foi que tanto acreditei que ia dar certo que realmente, e foi o único ano que aquilo aconteceu, eu fiquei muito, muito feliz. Foi Pô, muito bom. então, Yeah, foi incrível. Mas retomando, então eu comecei mesmo no Homes Place e tirei a formação interna deles, foi uma excelente escola. E depois, hum, e depois passei por outros sítios antes de ir para o Fitness Hut, passei pelo Solinga, tive também num ginásio da EDP, o ginásio Clube Português, que eles têm um interno. hum, e depois fui para o Fitness Hut, sim, e foi lá que em 2018 cresci exponencialmente também como profissional, e foi muito bom. quando eu te conheci. Não, já estavas no Hut ou não? Foi em 2017 que eu entrei no Fitness Hut de Matosinhos, sim. 2018 é que foi no Fitness Hut das Antas, sim. Ok, ok. Pá, e o que é que fez? Em que momento na tua vida, isto para encurtarmos aqui caminho, em que momento da tua vida, Sofia, é que tu te deparas com a oportunidade ou necessidade ou vontade de abrir o teu estúdio? Já era, algo que já era um objetivo que eu queria há algum tempo, Uhum. ainda quando estava a trabalhar no Fitness Hut. Mas não tinha surgido a oportunidade antes e eu acabei por abraçar um outro desafio, que foi ir para a Leiria como club manager, na altura durante Foi, 8 meses. que cena do caraças, pá. Eu fiquei todo entusiasmado porque íamos morar na mesma cidade e Sim. morámos na mesma cidade, pá, e quê? Não sei quantos, 2 ou 3 meses? Foram 8 meses, mais Oito ou menos. meses. Oito Mas meses. foi ter pandemia pelo meio, fechamos 2, 3 meses, portanto eu vim para o Porto outra vez. Portanto, mal comecei a trabalhar lá, 15 dias depois fechamos, depois eu vim para o Porto e só depois é que fui para lá. Portanto, na realidade não foram bem 8 meses, foram 5, 6. E nós vimos-nos uma Uma vez vez em Leiria. foi. Eu também ia à segunda, vinha à sexta, portanto o fim de semana não estava lá, era muito raro. Hum. Ahm, Olha, portanto, depois. vou-te já dizer que foram vezes de menos. Só. Se calhar vimos mais vezes noutras ocasiões, Yeah. não morando na mesma No cidade. Porto, ou depois a posteriori do que nessa fase. Sim, sim, sim. Hum. E pronto, e então depois a empresa foi comprada, acabou por mudar um bocadinho aí os moldes de trabalho e foi a altura ideal para, ok, se calhar está na hora Uhum. de abraçar um projeto meu e de avançar. De avançar Bom, para criar algo que ainda não exista, entre aspas, mas queria criar um conceito ainda um bem pouquinho que diferente. disseste isso, que é criar algo que ainda não exista. O que é que tu criaste que ainda não existia? Que agora existe porque existe o Feel Studio. Olha, eu acredito que há muito mais espaços que transmitam esta energia e que tenham esta intenção e que seja Ou assim. então, Mas a minha ideia vou fazer a pergunta de outra forma, que é, qual é que é a tua forma de estar exato. a nível Eu profissional? quis criar um conceito de casa, ou seja, algo onde, um espaço onde quem entra sinta efetivamente que está em casa e Uhum. não se sinta assustada um, por algo que não conhece e por uma decisão que vai tomar em prol da sua saúde, não é? Mas uma mudança, mas que gera sempre algum receio, algum medo. E portanto eu quis criar num só espaço um acesso a tudo o que a pessoa pode precisar envolvendo a sua saúde física e mental, relacionada com o exercício físico, tudo direcionado para o exercício físico, e que ao mesmo tempo toda a envolvência do estúdio proporcionasse este sentimento de casa, de família e de bem-estar. Mais ou menos isto. Uh, Uhum. e portanto é interessante perceber que quando as pessoas vão conhecer o estúdio, realmente é isto que sentem. E eu fico muito feliz e muito orgulhosa e muito babada quando dão os parabéns. Isto está muito bonito e parece que estou em casa. E é mesmo isso, era isso que eu queria transmitir. Pronto, para além de, claro, toda a entrega de serviço ser a melhor possível e a mais diferenciada. Sou bastante Uhum. exigente nesse aspecto.
Não, pá, eu gostei de te ouvir isso, pá, porque lá está, é daquelas coisas que eu conheço, não te conheço no perfil de profissional, né? Sim. Conheço no perfil pessoal e é muito fixe, tipo, imagina, é muito interessante imaginar a Sofia exigente, estás a ver? É muito Pois. giro, Sim, muito sim, interessante. sim, sim, não, mas sim. Olha, É um desafio ao mesmo tempo, é um desafio, porque sim, acredito. ser exigente com uma equipa e às vezes ter que ser um pouquinho, ter um pouco mais de pulso ou ser mais assertiva, como vai um bocadinho em, como vai um bocadinho contra a minha forma de estar e de ser, que eu não gosto de conflito, Uhum. torna-se desafiante Pois, às vezes. Sim, sim, que sim. cena, Mas faz tão parte. bom. São dores de crescimento. É, E tu o que sabes, é que. já geriste uma equipa. Portanto, pois é. Não, e quando damos formação, eu considero que dar formação é liderar. Né? Uhum. Estás a liderar formandos. E muitas das vezes sente-se isso. Se bem que eu sou aquela pessoa que deixa as pessoas estarem à vontade, não à vontadinha. E o à vontadinha é que depois entra aí esse ponto. Ok, vou-te perguntar mais uma cena, que é, pá, eu Uhum. vejo, eu vejo-te muito a treinar e gosto muito de te ver treinar. O que é que significa o treino para ti, na tua vida? Qual é o peso que treinar tem na tua vida? Treinar é. Treinar é parte de mim. Portanto, eu não imagino a minha vida sem treinar. Ahm, e para mim, treinar é saúde. É saúde de uma forma geral, não só física, é uma saúde mental. É, é o cuidar de mim, é eu me priorizar. Ahm, treinar para mim é semelhante a eu estar viva. Portanto, não imagino mesmo a minha vida sem treinar. Hum. Eu lembro que uma vez tu vieste passar aqui um fim de semana, aqui, na minha outra casa. Aliás, na minha primeira casa de Leiria. Lembro-me que fomos à praia e, ai tá, vou correr. Eu tipo, oh, ok, bora. Tipo, estou fixe. Não, mas porque é aquela cena do walk the walk that you talk. Estás a ver? Sim, 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 vai muito a esse encontro que é Hum. como é que eu vou estar, como é que eu vou vender exercício, não é? Vender esta ideia que o exercício é extremamente importante se eu não treinar, se na minha vida não existir, não é? Uhum. Então, não sou coerente. E não Yeah. é treino porque tenho que dar o exemplo, não é isso, é treino porque efetivamente é a verdade. Essa é a verdade que eu quero espalhar e essa é a minha verdade também. Hum. Portanto, sim, e as pessoas não gostam, também não gostam, estas não são as palavras, é. As pessoas quando vão comigo de férias já sabem que às vezes sem querer estão a fazer exercício. Não se apercebem, mas estão. Olha, vamos só ali que tem uma paisagem muito bonita, só temos que caminhar ali 3 km e de repente aquilo torna-se numa caminhada mega intensa e a pessoa está Chegas ao ali lá. final. Até para mim é uma surpresa. Hum, tão bom, tão bom, tão bom. Olha, vou-te fazer a Santos de cima. Eu gosto de pensar que o formato deste podcast é uma Santos, ok? Ok, Em que as fatias estão preparadas, o conteúdo é isto que nós metemos. É como se nós estivéssemos a fazer uma Santos que nos apetece. Imagina, vamos os dois ali à cozinha, abrimos o frigorífico e fazemos uma Santos com clauvé. Foi isto que nós ok, acabámos de fazer aqui. certo. Agora metemos a fatia de cima. E a fatia de cima, Sofia, consiste num conjunto de perguntas. Encaras? Bora. Qual é que é Vou o teu tentar. segundo nome? Qual é que é o meu segundo nome? Raquel. Tu és Sofia Raquel. Opa, vai ficar aqui registado para sempre na internet da vida. Filho, pá, tu estás quase no patamar em que podes ser da minha família. Como assim? Vou-te explicar porquê. Porque eu considero que a minha família foi campeã na conjugação horrível de nomes.
Eu já contei Ok. isto aqui várias vezes. Porque eu faço esta pergunta exatamente por causa disso, que é para ver quem é que está no patamar de poder ser considerado minha família. Imagina, eu acho que sou o único que escapei à cena. Já? Mas vou-te só dizer os nomes sem estar aqui a contar a história toda. Imagina, a minha irmã mais velha chama-se Cristina Alice. Cristina Alice. A minha outra irmã Pode ser. chama-se Sónia Marlene. Ok. Estás a ver que o jogo, com o meu irmão também está fixe, tem o nome do meu pai, que é Quirino, é só um nome estranho, não usual, né? Chama-se É Quirino não Samuel. comum. Sim, Yeah, é um sim. nome não comum. Eu chamo-me Tito Benjamin, mas atenção, eu era para me chamar Tito Emanuel. Ok. Obrigado, avô. E depois tenho os meus sobrinhos todos. Tenho a Eunice Raquel, portanto também tenho uma Raquel na família, estás a ver? Tenho a Eunice Raquel, tenho o Ruben Emanuel, tenho a Rebeca Ai, Tatiana meu e o David Deus, Ismael. meu Deus, meu Yeah. Deus. E o Quirino Manuel, que tem o Isto nome é do meu só pai. a prova de que Estás a somos ver? diferentes, temos todos gostos diferentes, não é? Uhum, Que é na cabeça exatamente. dos nossos pais para acontecer uma coisa, uma decisão dessas. Não Yeah. é só Olha, qual muito é bom. que é, ou quais é que são aqueles hábitos, Sofia, que para ti são não negociáveis, que têm que acontecer diariamente? Hábitos. Olha, diariamente, eu gostava muito que fossem alguns, mas não são, porque efetivamente tenho um dia muito, muito preenchido. Mas um deles é o treino. Esse é um hábito que para mim é inegociável. Não é que aconteça todos os dias, mas pelo menos 4 vezes por semana tem que acontecer. Depois tenho que ter o meu almoço. Durante. Há pessoas que comem a correr e eu tenho que ter a minha hora de almoço, Uhum. sossegadinha, sentadinha e tomar o meu café, sentadinha também, e se possível com um quadradinho de chocolate no fim. Isso é E um. daqueles tipo almoço, pá, de ninguém me chateia, que este é o meu momento, estou eu aqui com a comida. É esse, Sim, tipo isso? sim, eu tenho que saborear a comida, tenho que me sentar, porque preciso sentir essa quebra no meu dia e ter esse momento comigo. Uhum. Um, mais, olha, sempre que tenho possibilidade, hum, leio um bocadinho também à hora do almoço e apanho um pouquinho de sol. Isto se vier almoçar a casa. Portanto, apanho um bocadinho de sol, leio um bocadinho, e prefiro vir almoçar a casa também para haver uma quebra no meu dia. Hum, e acho que aí, tirando os hábitos de higiene, que lavar os dentes, gostava muito Dormir. de dormir, gostava muito de ter uma. A passear a minha cadela também. Hum. Gostava de ter uma rotina de meditação mais frequente, mesmo que fossem só 5 minutos, mas não tenho tido. E agora, quando estive em casa, por causa da lesão, tive mais tempo para implementar isso e resultou-me mesmo muito bem. Hum. E acho que é extremamente importante esse momento connosco, só mesmo desligar, pá, Yeah. desconectar Ou conectar. ou conectar, exatamente. Ora bem dito, Yeah. conectar com Olha, o exterior. se fosses um produto qualquer no hipermercado, qual é que serias? Essa pergunta é muito engraçada. Hum. Olha, mas eu acho que até seria bastante, é difícil escolher. Um. Olha, num supermercado, fogo, uma planta, seria uma planta, Alguma em particular? Ou qualquer uma planta? monstera, uma Eu monstera tenho. deliciosa, que eu gosto muito delas. Pá, eu comprei uma Monstera que tinha assim uma parte amarela em cima, estás a ver? Ai não, pera, já sei. Monstera Monstera é aquela que tem uma. É tipo costela de Adão, é não é? esta, posso Yeah, mostrar, já sei. não sei se Yeah, estão a é ver. isso, é isso. É? Sim, eu vou-te contar uma cena. Vou-te contar uma cena. Já sei. Estava aqui a confundir com aquela que eu tenho. Na casa dos meus pais, no meu quarto da casa dos meus pais, pá, a minha mãe é daquelas pessoas que tem espaço para 50 plantas e mete 500. Ok. Estás a ver a sério, né? A casa da minha mãe é amarela e se tu fores ao Google, vês que só vês verde. Tão Porque linda a ela, tua.
na varanda ela pendura cordas e não sei o quê, para meter vasos nas cordas e É tal, não sei o quê. Pá, maravilhoso. Plantas é maravilhoso. e no meu quarto, só para teres noção, no meu quarto, no meu quarto, o quarto onde eu durmo quando vou à casa dos meus pais, que já não é o meu quarto, mas ahm, ela tem pá, umas 5 ou 6 monsteras. Mas é uma série, uma parte muito rara que é verde e amarela, tipo, é assim, tipo mesclada, estás a ver? E acho que Sim, aquilo é sim. tipo uma espécie super rara. Ai, nunca Então, vi. então no verão passado, daqui a um bocado mando de foto. No verão passado, tive que ir lá passar férias, fui lá passar o agosto. E, epá, estas lives estavam a acontecer lá, estás a ver? Epá, e de Estavas repente, tu numa estou a. selva. Tipo, imagina, em vez de ser este background, estava com monsteras. É que para mim eram plantas. Com que eu durmo, com que eu durmo à noite. Sou a minha companhia de noite lá em casa dos meus pais. Epá, e no final daquela conversa, tipo, mandou uma mensagem a dizer assim: tu tens noção de quanto é que está aí atrás de ti? Porque estamos a falar de plantas do tamanho da casa, estás a ver? Sim, 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 são enormes. Elas crescem muito. Aquilo é bué da grande. E eu, não faço puto de ideia. E depois mandaram-me, tipo, preços da OLX. E eu, Pois, pá, yeah. cenas São caras, mesmo. são caras. Mas... As grandes, pronto, as Yeah. pequenininhas são um bocadinho, mas basta deixar crescer. Sim, as pequenas Yeah. ficam grandes. É É um uma investimento. paixão. Yeah. É o quê? É um Estava a dizer que era um investimento. é um investimento. Muito bom. Olha, um sonho que tu tenhas e queiras barra possas partilhar. Ora, um sonho que eu tenho tantos. Ai, sou uma pessoa indecisa, sabes? Vou ter que escolher uma. Hum. Um sonho. Olha, eu sou muito, muito. Acho que a seguir, arrisco-me a dizer que a seguir a treinar, ou se calhar está equiparado, se calhar nem é preciso haver uma escala, mas a par é uma das minhas grandes paixões é viajar. Eu sinto-me muito, muito, muito feliz a viajar. Eu sei que é um clichê, mas há quem não goste, não é? Pronto, eu adoro. Sinto que me encontro cada vez que viajo, encontro-me mais. Então, pronto, um dos sonhos que eu tenho é passar 2 meses a viajar pelo Sudeste Asiático, ali naquela zona, e poder me integrar com o povo, com toda a comunidade e poder estar tranquilamente a desfrutar de uma cultura muito diferente da minha e a entregar-me a isso. Gostava muito e de integrar num projeto de voluntariado num país que estivesse a precisar, seja a África, seja na América do Sul, que também existe muita carência. Gostava muito de ter essa experiência também já há algum tempo. E acho que é isso. Acho que é isso. Se a vida fosse um jogo, Sofia, quais seriam para ti 3 regras fundamentais para o jogar? Ok. Olha, se a vida fosse um jogo, uma das regras seria ser sempre tu próprio. E num jogo é importante tu deixaste entrar no jogo, não é? E para te deixares entrar no jogo tens que libertar-te de possíveis crenças, possíveis travões. Portanto, acho que para jogar o jogo é importante tu seres tu próprio. É importante sermos verdadeiros, verdadeiros e é importante deixar fluir também. Deixar acontecer, deixar o controle de lado. Portanto, deixar que
que o jogo nos leva onde ele tiver que levar. Né? Ok. Um, Autêntico, um bocadinho. verdadeiro e deixar fluir. Boa, boa. Yeah. Tens algum super-herói ou super-heroína preferido? Super-herói, super-heroína. Mas super-herói e super-heroína mesmo, tipo dos filmes? Ou posso Aqueles que levar tu para quiseres. onde eu quiser? Podes lá para onde tu quiseres, és tu que estás a responder, eu só faço a pergunta. Ok, Sem condicionamento. ok. Ora bem, esta pergunta é difícil. Hum, Olha, uma das super-heroínas que eu tenho é a minha mãe. hum. Minha mãe é uma super-heroína. Qual é que é o seu superpoder na tua perspectiva? Minha mãe é a capacidade dela de dar amor, sabes? Hum, Incondicionalmente. Nós com as mães às vezes somos um bocadinho pacientes e eu sinto que às vezes sou um bocadinho paciente. De mãe, um abracinho, mais um abracinho, mais um abracinho. Diz, oh, mãe, tem que ir trabalhar. E ela às vezes vai lá levar sopinha e tem, tem, tem mesmo um bom coração. Portanto, o superpoder dela é entregar amor. Uh, e, e é um bocadinho isso. Super-herói. Eu tenho algumas referências na minha vida, mas muito. Eu gosto muito de música e inspira-me muito algumas músicas e alguns cantores pelas letras que escrevem e portanto inspira-me muito. Não posso dizer que seja super-herói, acho que é muito forte, mas inspira-me muito o Xavier Ruth, né? E as letras que ele escreve. Ele escreveu agora uma recentemente muito, muito bonita acerca de todos os tempos, todo o tempo que estamos a passar e daquilo que está acontecendo no mundo. Um, e é um bocadinho isso. Acho que sim. Xavier Rude merece esse uau. galardão. Se pudesse escolher qualquer pessoa da história da humanidade, tipo qualquer, para que poderes convidar para um jantar, quem é que seria? Oh, cara, qualquer pessoa. Uhum. Porque eu nunca pus isso em hipótese, não é? Tu tens uma pessoa? Bem, Pensaste nela há quanto tempo? epá, sabes que eu vou-te contar. Tipo, Só fiquei ah, uma vez, este podcast, melhor, este podcast era uma rúbrica de Instagram, que já começou em 2021, não é? yeah. Epá, então já passaram por aqui imensas pessoas. E houve uma vez, houve um momento em que eu meti tipo uma caixa de perguntas no Instagram, estás a ver? E por acaso meti uma este fim de semana e não respondi, porque amanhã vou responder, vou ter tempo e vou responder. E, epá, e fizeram parte das minhas perguntas a mim, estás a ver? Sim, Estas perguntas. sim, Epá, sim. e eu respondi ali no momento, tipo, yeah. Pessoa. Mas só te digo a minha, depois dizes a tua. Que é Tá para não bem, te condicionar. claro. Epá, porque eu posso levar para várias áreas. Yeah. Né? E quem é que eu convidaria? Olha, eu acho que convidaria. hum, eu acho que. Estou mesmo aqui na dúvida. Hum. Vá, podes meter duas pessoas, vá, metes Parece assim uma mesa que. para três. Hã? Não Podes sei. meter uma mesa para três, vá. Uma mesa para três? Hum. Opa. Em que tu és uma, vá. Olha, convidaria o Vitor Clay, que eu adoro. Ok. Acho que ele tem um coração muito bonito. E às vezes eu faço parte do canal de divulgação dele. E ele às vezes escreve lá umas coisas, uns textos e envia. E sabes que sempre que eu abro e leio o que ele escreve, parece.
ele está a adivinhar o Está que eu na tua estava a mente. precisar de ler Ok. naquele momento. E, e eu acho que era uma pessoa com quem eu iria ter uma conversa bastante profunda e com quem iria aprender bastante sobre sentimentos, sobre o acreditar que o mundo é bom, Hum, porque ele é mesmo isso, é, sei lá, é mesmo boa pessoa. Ahm, hum. tem mesmo uma luz muito bonita. Ahm, olha, e depois. Não, só perguntaste uma pessoa, vou deixar o Victor Clay. Ok. Tem que aprofundar este tema. Está bem. Ok. Olha, Estava a pensar num autor de livros que eu gosto muito, mas não. Mas não vou dizer. tenho que agradecer. Tu ofereceste-me o. Foi o propósito, não foi? É, Do Sri foi, Prembaba. Foi o propósito. foi. Eu ainda não li e vou-te explicar porquê. Porque, pá, irrita-me bué isso. O quê? Ter muitos livros a Não, ler? não, 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 não. É tipo dar cocaína a um viciado, estás a ver? É tipo, eu abri o livro e depois estava lá, este livro pertence a um conjunto de X livros. E eu fiquei tipo, Ah, então vou-te contar. ok. O que tu me ofereceste e depois o conjunto dos livros. Conjunto dos livros. Ok. E o objetivo vai ser, este ano, está aqui para ler este ano, Ler os quatro. lê-los todos. Mas eles têm interligação. Yeah. uh, os quatro, mas tens que ler primeiro um. É que eu não me Epá, lembro de ler. eu acho que sim. Mas lá está, é dar cocaína a um viciado. Tipo, mesmo se não tiver, eu comprei, estás a ver? Depois- Percebi. Então, Agora, basicamente é isso. yeah. Ah, olha, pergunta da praxe para ti. O que é Hum. felicidade para ti, Sofia? Olha, a felicidade eu acredito que a felicidade é um momento. Ou Hum, seja, não é um estado. Não é um estado fixo, não é um estado. hum, como é que eu ia te explicar isto? Eu sou uma pessoa feliz, mas há momentos em que te sentes mais feliz do que outros, não é? Ou seja, a felicidade acho que tem muito por base hum, daquilo que tu constróis dentro de ti, não é? Porque seres uma pessoa feliz por aquilo que tens e por aquilo que és e por aquilo que construíste e pela tua vida, de forma geral, não é? Mas há momentos em que tu sentes mais felicidade, portanto, eu sinto que a felicidade é um estado em permanente construção, portanto, estamos sempre nessa a querer vibrar no máximo da felicidade. Não, é? Não sei se estou a dizer alguma asneira, porque o especialista aqui da felicidade és tu. Mas Mas a pergunta foi feita a ti, portanto, tudo aquilo que tu disseres é a tua verdade e eu vou aceitar imenso a tua perspectiva, a qual prezo muito. Muito obrigado. obrigada. Mas sinto isso, sinto que a felicidade são pequenos. É um conjunto de vários momentos e no fundo, que têm intensidades diferentes. Agora, num contexto presente, eu considero-me uma pessoa feliz, mas sei que posso ser ainda mais feliz. Hum. Se me fiz entender. Hum. Muito bem, muito bem. Olha, reta final. Filme ou filmes da tua vida? Filme ou filmes? Olha, um filme que eu gosto muito é o Into the Wild. É um filme bastante intenso, do qual eu já vi 2 ou 3 vezes ou mais. Ah, não sei se já viste o Já. filme ou se conheces Tenho já. uma Já. história com esse filme. Eu tinha uma frase que eu tinha a ousadia de achar que era minha, que é: a felicidade só é plena quando partilhada. Uhum. E uma vez estava numa live, numa live destas e estava a conversar sobre isso, sobre felicidade, e disse isso, sabes que pá, a felicidade só é plena quando partilhada. E depois estava alguém que comentou tipo, isso é do Into the Wild. E eu, é do quê? De um filme, Into the Wild. E eu não conheço. É o Lado Selvagem, em português é do Lado Uhum. Selvagem. Eu não conheço.
Pá, e eu adoro filmes, então é tipo, não conhecer um filme que ainda por cima tem um tema, tipo uma mensagem sobre Sim, felicidade, sim, sim. eu fiquei tipo, pá, dito uma cena, acabei esse live, pá, aí tipo 11 horas, fui pesquisar nos streamings da vida e encontrei. Então tive até às tantas da manhã a ver esse filme. Yeah. E pá, ainda É por cima com uma grande. banda sonora do Sim, Eddie Vedder, não é? Estás a sim. brincar? Eddie Vedder é qualquer coisa. Olha, era outro que eu convidava. Yeah, tipo, Eddie Vedder é tipo um senhor, um Sim. senhor. Pá, é um filmaço. É um filme que nos traz muitas lições e muitos insights, sem dúvida Hum, alguma. Mas gosto muito de outro filme, que é O Milagre da Cela 7. hum, Foi um filme que me fez chorar baba e rainha. hum. E. Carla, que querida. Abracinho. E, e há outro também que é Chasing the Mavericks. É um filme de Ah, sobre já um sei. Pô, yeah, yeah. eu gosto muito de O filmes Gerard Butler, né? já Butler, sim. Yeah, e o gajo que faz o ator principal, não sei o nome do miúdo. Não sei o nome dele, mas ele É uma biografia, e, tipo, é uma história real, é uma história verídica. real, sim, Ah. sim, sim. É o Live Like Jay, no fundo, depois o tema central, posso até me faltar as expressões, mas é Sim, a a mensagem mensagem, do tipo, filme, yeah, tipo, sim. o, Porque o- estás a tentar lembrar-te do ator? não, estou a tentar lembrar-me do nome da cena do Live Like Jay. O movimento, foi feito criou-se um movimento Sim, dessa cena. porque ele era um miúdo que tinha muito aquele objetivo de surfar aquela onda e, Yeah. para além disso, ele vivia sem aceitar a consequência de se surfasse aquela onda, podia morrer. Uhum. Portanto, ele queria muito aquilo e não tinha e abraçou esse medo. E depois acabou por falecer, mas não por outro. E Oh, já não não numa foi. onda. Não foi pela Yeah. onda. Yeah. Mas é muito nesse sentido. O filme em si também tem mensagens muito bonitas e são Yeah. três. Fixe. E série? Série. Olha, série. Gostei muito da série Good Doctor, que é Uhum. um médico autista, Yeah. hum, que é bastante longa a série, mas é muito fixe, é muito bonita também. Gostei muito da forma como ele é integrado na sociedade e da forma como no início ele é julgado e depois ou seja, ele não tem qualquer tipo de receio de ser ele próprio e vai atrás daquilo que para ele é importante, que é salvar pessoas. E ele Uhum. faz o que for preciso para salvar as pessoas. E mesmo coisas que não pode fazer. Portanto, achei super gira essa série. Mas gostei muito da série. Agora estava a falhar um nome. Um novo eu. Ok. É mais recente. Fala sobre constelações familiares. É muito interessante. Já Um, depois fizeste? fiz em contexto individual e depois fiz uma sessão do grupo, mas eu não intervim. Ok. Eu tive Ok. só tive. Não participei, na verdade. Yeah. E, e a outra que agora me estava aqui a surgir. Limitless, que não é bem uma série, mas é uma série documental. Yeah. Fala Brutal. sobre. São essas minhas três top. Com Vai sair com agora Chris outra Hemsworth. com o Yeah. Chris Foda. Hemsworth, sim, 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 e com o irmão. E com a família, pronto. No fundo, ele trabalha, implementa na vida dele pequenos hábitos para Aumentar a que tenham uma velocidade. vida mais longa e mais saudável, né? A Hum. melhorar a longevidade. Brutal. Livro. Ou livros. Livro. Olha, livro Dentro da Loja Mágica é um dos meus livros Hum. preferidos. James Duty. Sim, muito, muito, muito bom. Outro é o que eu estou a ler agora,
Deixa-me só ver o título para eu não dizer nada de errado. Já me lembrei certinho. O Amor que Procuras Está Dentro de Ti. É um livro de uma psicóloga e é muito, muito interessante o paralelismo que ela faz entre as experiências que nós tivemos na infância e os padrões e comportamentos que nós repetimos agora. Ok. E é um paralelismo muito simples que ela faz e também com o exemplo da vida dela, da família dela, o que é que aconteceu na família dela para a levar a ter determinados comportamentos nos relacionamentos que ela ia tendo, tanto amorosos como de amizade, e aquilo fez mesmo muito, muito sentido. Mesmo muito sentido de compreender muitas situações, muitas coisas, porque é prático ao mesmo tempo que ela explica de uma forma simples. Ela também te dá exercícios e te faz perguntas e te descreve estados emocionais de se sentes mais isto, se sentes mais aquilo, se és mais assim, se és mais assado em determinadas situações, e tem lá a checklist para tu escreveres, ok, sinto-me assim, sinto-me assim. Acaba por ser bastante Ok. interessante. Muito prático. Bom. Sim, sim. Fixe. Dois, sim, de forma. Tenho outros que gosto muito, mas esses dois são os que mais me marcaram até hoje. Ok. Conversas com Deus também é muito bom. Desculpa. Conversas com Deus. Ok, ok. Podcast, ouves? Ouço, Algo em particular? Ou ouves episódios soltos? vou ouvindo episódios soltos. Olha, para relaxar e para me rir um bocado, gosto muito do reset da Buma na Fofinha. Ok. Adoro o reset ou o fuso, qualquer um deles. Rio-me muito com ela. E eu sou muito Despolariza. Pronto, um podcast um bocadinho mais de, de mind-blowing, né? E depois vou ouvindo alguns episódios soltos sobre a minha área. Há um podcast agora muito recente que é o BMS, não sei se conheces, pronto, e Conheço. entretanto eles convidam várias pessoas da área do desporto. Eu tenho ouvido alguns episódios desse podcast também. Pronto, e confesso que há alguns também muito bons que são em inglês e que eu diariamente, como não tenho tanto tempo para ouvir com atenção, e sendo em inglês tenho que estar ainda com mais atenção, não ouço tanto, mas sim, são esses Ok. três para já. Qual é que é aquela música, Sofia, que, independentemente do estado em que tu estejas, quando ouves essa música, ela faz-te um uplift? Faz-me Faz-te um up, mete, um mete lá, mete no estado de porreiro. ok. Ai, tem tantas. Hum, olha, adoro uh, A Dog Days Are Over da Fluorescent Machine. Gosto muito. Um, mais gosto muito de uma que é Thursday da Glass Gline. É isso. Deixa-me confirmar, mas acho que é isso. É muito poderosa. E também gosto muito de uma da. Esta é um pouquinho mais old, da Whitney Houston, Greatest Love of All. É daquelas tipo que é para soltar a voz. Hoje estava. Pera, isto é muito bom. Hoje estava aí de manhã para Lisboa. Aliás, eu cheguei tipo na hora da nossa conversa. Epá, estava a ver o Homem que Mordeu o Cão, estás a ver? E o Nuno Marco estava a meter a Yeah. música da Whitney Houston, Estava aquela que era do. com Sim, sim, eu ouvi. aquela trend quando a cena bate, estás a ver? Então, Sim, ouve, sim. campeões, Eu ouvi isso campeões. hoje de manhã também. Sim, sim, sim. Estou bom. Foste lembrar aí. Opa! Há tantas, só que eu agora não me estou a lembrar, estás a ver? Não, mas essas já chegam, está tudo bem, está tudo bom. Sofia, quem é que tu amas e como é que tu o demonstras?
Quem é que eu amo? Amo muita gente. Ahm, mas queres que eu diga uma pessoa específica? Ou Se tu quiseres, se não quiseres, está tudo bem. não, eu vou ter que dizer muitas pessoas, que senão então vou dizer aquelas pessoas que sim, estás a ver? E não posso dizer o A, se não disser o B, depois o B, depois o C, quer dizer. Pois é isso. Olha, mas eu amo muito a minha mãe, amo a minha cadela, amo os meus amigos. Ainda não amo uma pessoa do sexo masculino nesse sentido literal, mas tenho muitos amigos que eu amo. Portanto, como é que eu demonstro? Ahm, eu sou uma pessoa muito de ações, demonstro mais com ações. Ahm, com palavras também. E é muito isso. Ações e palavras, de forma geral. Gosto muito de dar prendas feitas por mim ou pensadas de forma específica. Esse livro não foi feito por mim, Não, não, mas não, de não, não, forma não. específica para aquela pessoa. A primeira vez que vieste à minha casa, ainda está aqui. Ah, daqui uma plantinha e ela está aí. Sim, Não tens sim, noção, sim. isto era uma cena, eram só duas coisinhas assim. E agora está, olha para Está isto. enorme. Tipo, Sim. ouve, Está muito isto é a planta que bonita. eu tenho que durou mais tempo na minha vida. A sério? Juro. Ah, então ela foi mesmo com boa energia e escolheste um bom sítio para Olha, ela e está a também. Está arrebentar mais, tratável. mais um bocadinho. Ó, está a arrebentar mais um bocadinho aqui. Está mais um filhote. Ai, Aqui. que linda. Estás a tratar Viste? muito bem dela. Pois é. Fogo. Gosto dela cada dia. Está Isso, aqui a campeã. sim. É um bocadinho por aí presentes. Por exemplo, com o meu trabalho, eu gosto muito de ajudar os meus amigos também. Felizmente tenho amigos e família e colegas de curso que trabalham comigo, a quem eu dou treinos e para mim isso enche-me de orgulho. Yeah. E isso é uma forma de eu também demonstrar. Gosto muito de ter esta prática de ajudar alguém que efetivamente pode não ter possibilidade de investir, mas realmente precisa muito. E eu gosto de ter este Disponibilidade. caminho na minha agenda e esta disponibilidade para contribuir. Brutal. No fundo, também. Última questão, minha querida. Qual é a mensagem que tu queres deixar, Cia? Olha, quero deixar uma mensagem de, não sendo clichê, mas uma mensagem de ahm, corrermos atrás daquilo que nos faz feliz, realmente felizes. Não ter receio de seja qual for a mudança que queremos fazer na nossa vida, se isso for para nos trazer leveza e felicidade. Portanto, é, é importante nós ouvirmos a nossa intuição e para podermos cuidar de alguém, seja de que forma for, nós temos de estar bem connosco, temos de estar bem a todos os níveis, seja a nível de saúde física, mental, emocional. E portanto, se há um pilar na nossa vida que não está bem, é importante perceber de que forma é que podemos trabalhar e modificar para estarmos na nossa melhor versão. E a nossa melhor versão é sempre diferente todos os dias. Essa é a mensagem, é correr atrás daquilo que nos faz feliz e mudar aquilo que não está bem, ou alterar, ou modificar, ou trabalhar, de que forma for, um, para, para que a vida seja boa de ser vivida, não é? Seja plena. E depositar muito amor em tudo o que se faz, em tudo o que se é, libertar um bocadinho mais o julgamento, um, porque nós não sabemos o que é que se passa do outro lado, não é? Eu todos os dias trabalho com pessoas e tento sempre compreender um pouquinho do que é que leva aquela pessoa a dizer aquilo, a fazer, a ter aquela atitude, o que é que... Não, mesmo uma pessoa que eu não conheço na rua de lado nenhum, eu tenho praticado isto de não julgar, de não
com base naquilo que eu estou a ver, não tirar uma conclusão precipitada. Então, sermos um bocadinho mais, termos mais compaixão uns pelos outros, um, e é isso. Isso, no fundo, é termos esta sensibilidade uns com os outros e connosco. Tão bom. Sofia, 22h20. Roubei-te 20 minutos e agradeço-te imenso por isso. Mas olha, foi muito boa esta conversa, portanto, e eu falo muito. Ainda bem, fico muito feliz porque tu vales muito a pena. Epá, agradeço-te mesmo de coração, este momento aqui, esta partilha. E pá, um beijinho enorme no teu coração. Mesmo. Obrigada e parabéns por este teu projeto. Parabéns pelo teu compromisso e por teres corrido atrás, não é? Que foste uma dessas pessoas e estás a fazer um caminho muito, muito bonito. Obrigado. Olha, um beijão enorme. Beijinho. Que amanhã começas cedinho. Tchau, tchau. Muito cedinho. Beijinho, bom descanso. Obrigada. Um beijinho enorme.